A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na 23ª semana do Tempo Comum, 9 de setembro de 2025. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na primeira leitura da missa de hoje, encontramos o texto da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 15. O salmo responsorial será o Salmo 144, com 3 estrofes, dentre elas o refrão: O Senhor é muito bom para com todos. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. Neste trecho da leitura da carta aos Colossenses que escutamos hoje na Santa Missa, Paulo situa os colossenses como pessoas que aceitaram a Cristo como Senhor e devem deixar-se guiar por Ele. Ou seja, é preciso perseverar. De que modo? De modo enraizado e edificado. Enraizados em Cristo e edificados sobre Ele. É bom a gente aqui recordar a imagem de um prédio, um edifício. Tanto mais alta é a obra edificada para cima, tanto mais profundo deve ser o alicerce. Tem que haver um equilíbrio entre o que aparece e o que não se vê. Um equilíbrio de forças, de sustentação. Afinal, quem sustenta o que está edificado é o alicerce da obra. Se não houver um alicerce bem feito, a edificação vai cair, vai ter fraturas, rachaduras. A um certo dia, o desastre e os prejuízos serão irreparáveis. Os colossenses e nós precisamos ter isso bem claro. Sem alicerce, sem sucesso de existência. Enraizados em Jesus e edificados sobre Ele, apoiados na fé que foi ensinada e agradecendo. Nenhum de nós nasceu como está. Nenhum de nós nasceu pronto. Chegamos aqui graças a tantos que passaram por nós e deles deixaram muito de si em nós. Nos ensinaram, nos educaram, se puseram para fora e vieram ao encontro da gente. Eles nos construíram. De certo modo, a voz e a vida dos que passaram por nossas vidas foram tecendo o homem, a mulher, que cada um é hoje. Então, isso é belo, isso é muito bonito. Esta consciência de que eu não sou tão autônomo e tão autossuficiente como eu pensava, eu estou em permanente estado de construção e, portanto, também em permanente ação de graças. Agradecer. A Santa Missa que celebramos é para isso, para agradecer ao Senhor por nos ter chamado com uma vocação santa, bonita, existencial, para nos trazer ao conhecimento do seu Filho Jesus. Com este alicerce, os colossenses estarão prontos, alertas, de atalaia, bastante vivos, para não se deixarem enredar, enganar por filosofias e doutrinas falsas que vão ser trazidas ao seu conhecimento também. Não só o conhecimento da fé cristã. Esta vai se confrontar com as várias filosofias e doutrinas
e ideologias que virão por aí. E a cada tempo, uma nova ideologia. Então, é necessário que haja esta capacidade de discernimento, claro, baseado naquele alicerce recebido e mantido, zelado. Então, a pessoa terá arcada para poder ouvir, meditar, discernir, recusar, escolher. Deixar passar o que não é verdadeiro. Aproveitar e reter o que é bom. A mesma coisa Paulo dirá aos Tessalonicenses, no final da sua segunda carta. Desta maneira, o que é de Cristo vai permanecer em nós, apesar de todo este confronto inevitável na vida de qualquer um de nós. Por quê? E aqui começa uma exposição cristológica maravilhosa. Porque Cristo é aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós estamos repletos de Cristo, porque Ele é a cabeça de todas as forças, de todos os poderes, e nós também dele recebemos uma marca, não mais a marca da circuncisão da lei mosaica antiga, da antiga aliança. Aqui Paulo faz menção várias vezes a palavra circuncisão, que era aquela marca física no órgão genital masculino do menino, que apenas nascido com 8 dias era circuncidado como sinal de pertencimento a Javé. O que nos faz pertencer ao Senhor não é mais um sinal feito num órgão genital. O que nos faz pertencer ao Senhor agora é algo muito mais profundo, o nosso enraizamento batismal nele. Porque no nosso batismo nós morremos, fomos sepultados no batismo com ele. E na ressurreição de Jesus, também no batismo, nós ressuscitamos com ele por meio da fé no poder de Deus. Foi isso que aconteceu com a nossa vida quando fomos batizados. E Cristo fez isso como o primeiro morto e ressuscitado, fazendo alcançar a todos, desde Adão, a todos, o poder da sua ressurreição e da sua vida. Nós estávamos mortos para os pecados, para o pecado original, ou quem vai ser batizado mais tarde para os pecados que praticava. E nós não tínhamos esta marca, ou aquilo que Paulo diz, não tínhamos esta circuncisão. Mas, no momento do batismo, e a cada momento esse batismo atualizado, nós somos de novo recarimbados pela ação da graça divina que se atualiza em nós, porque nós temos os nossos pecados perdoados por Cristo Jesus. Ele nos trouxe a Deus, Ele nos trouxe para a vida. Nós vivemos de uma vida que supera, transcende, extrapola qualquer limite daquilo que nós chamamos de vida. A vida divina em nós é muito maior, precede, supera e sucede a vida da existência histórica que nós chamamos de vida. Esta é a vida eterna. Ela já está dentro de nós como um dom, como um germen, como uma marca existencial eterna que Deus já nos deu quando nos amou e nos pensou, olhando para o seu Filho, e nos terá para sempre, também depois da nossa morte. Quanto aos nossos pecados, Paulo diz, existia uma conta a ser paga, mas Jesus cancelou esta duplicata, esta ordem de pagamento caiu nos poderes dele. Ele teve que pagar, apesar das obrigações legais, e ele eliminou as nossas contas, pregando na cruz os nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados, disse o profeta Isaías. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal
uma maneira requintada de Paulo falar daquilo que foi o Calvário, a dramática tragédia do Calvário. Estupenda em seus múltiplos significados. O Senhor é muito bom para com todos, nos ajuda a rezar o salmista no Salmo 144 hoje. No Evangelho, Jesus, depois de uma longa noite de oração, desce a montanha e, num lugar plano, escolhe 12 entre os tantos discípulos que lhe seguiam, escolhe-os pelo nome, a algum ele mesmo impõe o nome, Simão, para mudar o nome para Pedro, e os demais para torná-los apóstolos, para enviá-los. É assim, então, que começa o núcleo fundamental da Igreja Apostólica. E é aí que todos vão escutar Jesus. Estavam muitos ali, uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, porque vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. É esta a vontade que nosso povo tem. Ouvir o Senhor, porque a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ilumina, consola, guia, salva, alimenta, e serem curados das suas doenças, primordialmente a doença, a fratura, a ruptura do pecado. E os que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. E a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. De novo, a cura. A cura é a ação sanatória de saúde, de salvação, que brota do encontro com Jesus, ouvido e tocado. Hoje Jesus é tocado através dos sacramentos, da liturgia, da igreja, de um ministro seu. Nós todos traduzimos, corporeificamos Jesus ao falar e ao nos apresentar como ministros seus, com nossa vocação e missão nas nossas comunidades de hoje. Fala, Jesus, por nossa voz. Apresenta-te, Senhor. Manifesta-te. Nós somos a tua epifania no mundo a cada dia. Vem, Senhor Jesus. Ótimo dia para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.